quem nos separará do amor de Deus? Então ninguém nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Quero parabenizar toda a igreja, irmão. Os irmãos que estão empenhados nesta obra, os irmãos que estão vindo juntamente com a igreja, com o pastor, para que esta obra continue, seja avante. Glória a Deus. E vamos lá. No livro de Lucas, capítulo 15, versículo 20. Deus tem algo maravilhoso para nós nesta noite. Amém. Glória a Deus. Se o irmão querer colocar ali no telão, ficarei satisfeito. Glória a Deus. Queria que os irmãos prestassem, amém, irmão, bastante atenção naquilo que Deus reservou para você nesta noite. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 15, somente o versículo 20. Glória a Deus. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e correndo, o abraçou e o beijou. Então avistou e compadeceu dele, correndo, o abraçou e o beijou. Amém? Os irmãos, podereis se assentar. Glória a Deus. Aqui nada mais é, meus amados irmãos e ouvintes, uma parábola de Jesus, uma das parábolas de Jesus, que ao qual nós vamos, no decorrer dessa palavra, esmiuçar algo extraordinário, algo que talvez você ainda ou nós não tenhamos percebido esse motivo que está escrito ali, e correndo, tá? Frisa bem nessa palavra, o pai correndo, glória a Deus. Então nós sabemos que tinha uma família no tempo antigo, no primeiro século, diz a história, que tinha uma família na aldeia, e essa família tinha 2 moços. Segundo o texto diz que o mais novo chegou-se ao seu pai e pediu a metade que lhe pertencia, ou a metade dos seus bens. Ele chegou e disse: pai, a partir de hoje, eu quero que o Senhor me dê a parte que me cabe. Em outras palavras, meus amados irmãos, ele estava dizendo que não queria ficar mais debaixo do teto do seu pai. Ele não queria ser responsabilidade pelo seu pai. E apesar, meus amados irmãos, que no mundo ao qual nós estamos habitando, nós vemos que a sociedade familiar, em muitas casas, os filhos principalmente, não quer mais obedecer o seu pai ou a sua mãe. Ele quer ser independente. Não quer ser mais agora, meus amados irmãos, ser submisso a uma família. E a pior coisa que tem na família é quando uma pessoa nessas qualidades começa a dar trabalho para o seu pai ou para a sociedade. Então esse moço, ele diz no texto que ele partiu, pegou seus bens, partiu para uma terra longínqua. E quando chegaram lá, meus amados irmãos, presta bem atenção, ele começou, diz a história, esbanjar toda a sua fortuna.
enquanto ele estava na casa do seu pai, ele tinha de tudo, do bem e do melhor. O seu pai o amava, o seu pai gostava desse moço. Tem uma história, deixa eu falar para vocês. Um ditado aí, certo? Que a formiga de asa, quando quer se perder, faz o quê? Atanajura. Atanajura, chega um certo tempo, quando ela quer se perder, ela cria asa e a voa para um lugar longe. Assim é o jovem de hoje em dia, muitos jovens, não vamos classificar todos, mas muitos jovens de hoje em dia, quando pegam uma certa idade, ele quer ser dominado por ele mesmo, não quer ser dominado pelo seu pai ou pela sua mãe, então ele pega o seu destino, achando que ele tem poder para viver sozinho. É aí que ele cria a asa e a voa, e lá na frente ele encontra, meu amado irmão, uma catástrofe extraordinária. Então o texto vai nos dizer que esse moço, ele chegando numa fazenda, ele foi subordinado a cuidar dos porcos do dono daquela fazenda. E o texto vai nos dizer que ele estava cuidando daqueles porcos. Naquela época era um serviço de baixo calão, era um serviço, meus amados irmãos, que ninguém queria, principalmente para um judeu, sabe? Era uma vergonha tomar conta de porcos naquela época. Por quê? Naquela época, até então, o porco era considerado um animal impuro, um animal imundo. Então o moço, quando estava cuidando dos porcos, o texto diz que ele, caindo em si, de tanto sofrer, caindo em si, ele começou a lembrar da casa do pai. Ele começou a lembrar da sua mãe, vamos dizer assim, do seu irmão que ficou lá na fazenda. E ele tomou uma decisão: voltar-me-ei, terei com meu pai, e dizei para ele: pequei perante o céu, perante a terra e perante ti. Não precisa mais me tratar como um do seu filho, mas me trata como um dos seus trabalhadores. Então, meus amados irmãos, eu estava estudando um pouco a fundo. Naquela época, vou dar um tema: Jesus quebrou o protocolo. Guarda bem isso. Jesus quebrou o protocolo. Muito bem. Glória a Deus. Segundo a história diz, meus amados irmãos, que os judeus daquela época, no século I, diz a história que quando um da casa pegasse os seus bens e saísse, não poderia voltar de jeito nenhum. E se voltasse para casa, se os vizinhos enxergassem ele primeiro, tinha-se uma cerimônia, era uma lei dos judeus, pastor. E essa lei chamava Quesazar. Era-se feita uma cerimônia Quesazar. Se eles avistassem o que estava voltando primeiro. E o que é isso? A cultura judaica do século I significava literalmente cortado. Literalmente cortado, ou separação e rejeição. Publicamente era um ritual comunitário. Os irmãos estão entendendo?
Então, se o moço voltasse para a sociedade novamente, já tinha esbanjado tudo que tinha, pegou, que acabou com tudo para lá, com as meretrizes, diz o texto aqui, e ele voltasse, os vizinhos daquela comunidade, e enxergasse primeiro o que estava voltando, o que é que eles faziam? Se um jovem judeu perdesse toda a sua herança familiar entre os gentios ou pagão, olha só, os pagãos, ou então pagão, e tentasse voltar para a sua aldeia, a qual ele fez, ou a sua casa, os moradores nos locais da aldeia ou bairro, avistasse o jovem voltando, e era feito a cerimônia do Quesazar. Quesazar, que era, o que eles pegavam? Um vaso vazio, seco, e quebrava diante daquele moço. Nessa cerimônia estava dando direito que ele não poderia mais ser contado naquela comunidade. Esse ritual do judeu do primeiro século estava falando que ele estava morto. Esse ritual, meus amados irmãos, estava dando a condição para aquele jovem que ele estava banido para sempre da sociedade. Era feito o Quesazar. Esse ritual. Então seu pai ficou preocupado, porque esse homem judeu ficou preocupado e olhava, meu Deus, talvez dizendo assim: onde está meu filho? O que está acontecendo com o meu filho? Está numa terra longínqua, será que ele está bem? Como é que ele se encontra? Segundo a história que o pai olhava, irmão, porque ele sabia que a qualquer momento o filho podia voltar, e ele não percebia a volta do filho, porque os da vizinhança, os da comunidade iam fazer esse ritual, porque era lei judaica, estava banido da comunidade, tinha perdido a sociedade, tinha perdido tudo, direito de ser chamado filho, porque ele foi um jovem desobediente daquela nação. Pois bem, glória a Deus. Quando ele teve essa decisão, que estava, segundo o texto, no fundo do poço, não tinha mais solução para ele, porque, irmão, veja bem, você só tem uma amizade sincera lá fora, enquanto você tem dinheiro. Mas quando a sua fortuna acaba, os amigos somem. Quando ainda tem o seu dinheiro para você se locomover para um lado para o outro, você ainda tem grandes amigos batendo nas tuas costas, mas quando você se sente sozinho, os amigos vão-se embora. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: o seu amigo é Jesus Cristo, Ele não desampara você em circunstância nenhuma. Oh, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, Jesus, glória a Deus. Então o pai, ali diz lá no 20, ele correu de encontro do filho. Mas só que aí, meus amados irmãos, um velho judeu, ancião, respeitado daquela nação, diz o texto que ele usava umas vestes compridas, uma roupa comprida, ou por que não uma túnica, e essa túnica era para cobrir as suas
pernas, ninguém poderia ver jamais um velho ancião correndo no meio da rua com as roupas abaixadas. Ele teve que erguer as suas vestes, ele teve que puxar para cima a sua túnica para correr, para chegar diante, na frente, antes que as vizinhanças observassem o filho e enxergasse e fizesse a cerimônia do que César, abanindo o filho da sociedade. Então o pai, ele quebrou o protocolo, o judeu ergueu as suas vestes mostrando as suas pernas. Era desonroso naquela época, mas ele tinha uma opção de chegar primeiro, de abraçar o seu filho e beijar o seu filho. Deus quer você nesta noite, aleluia. Ele quer te abraçar, Ele quer te beijar, Ele quer te arrancar você das garras do inimigo. Se você crê, levanta a sua mão e glorifica o nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Estava mostrando as suas pernas e considerando uma profunda humilhação entre a nação. Os irmãos estão entendendo? Por que o pai correu ao encontro do filho? Glória a Deus. Então o pai correu por dois motivos cruciais, baseado na cultura judaica. Primeiro, o primeiro motivo, para chegar antes da comunidade de enxergar o filho. O pai viu ao filho e correu para alcançar na entrada da aldeia, impedindo que os moradores fizessem o ritual do Quesazar. Então, por isso que o pai correu. E muitas vezes nós relemos, o pai correu, saiu correndo. Mas por qual motivo que o pai correu? O motivo era esse aqui, irmão. Por isso que o pai correu em contra do filho, erguendo as suas vestes, mostrando a sua nudez, para salvar o filho. Aleluia, Jesus. E Deus quer salvar você nesta noite. Aleluia. Quem é nosso pai? É Deus. O segundo motivo, para assumir, olha só, a vergonha do filho. E ao levantar as suas vestes, o pai assumindo a vergonha e a humilhação perante a aldeia, ou perante a comunidade, abraçou o filho profundamente e reinclinando-se com ele reconciliando-se com ele a sua família, impedindo o ato de fazer Quesazar. Então esse é o segundo motivo, irmão, que o pai correu em contra do filho, impedindo que a sociedade chegasse primeiro. Porque se não der certo, eu falo na voz mesmo, fica tranquilo. Porque se não desse, não tivesse jeito, o filho ia perder a autonomia de filiação. O filho ia ficar banido para sempre. O filho não teria mais ser comparado como o filho daquela sociedade, daquele pai de família. Seria uma vergonha para todos daquela família. O filho voltou todo esculhambado, o filho voltou
todo maltrapilho, o filho voltou daquele jeito. Meus amados irmãos, se pode reparar que quando a pessoa sai desgostoso da casa, ele fica jogado para as traças, ele fica à mercê do inimigo, o inimigo esbagaça, o inimigo suja ele, mas quando essa pessoa decide voltar para a casa de Deus, lá em Isaías 59 fala: eis que a mão do Senhor Jeová não está encolhida para que não possa salvar, e nem os ouvidos estão tampados para que não possa ouvir. Deus ouve aquele que se humilha e no final ainda exalta. Aleluia! Deus quer exaltar você nesta noite. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, aí está o motivo porque o pai correu, porque ele queria o filho de volta. Sabe, irmão, o seu pai te ama. Sabe, jovem, não despreze o conselho do seu pai. Aleluia. Não dê o seu direito para ninguém, irmão. Obedeça o seu pai, diz a palavra. Se quiseres ter o seu dia prolongado na terra, diz o texto. Aleluia, Jesus. Então esse moço, ele arrependeu-se, voltou para casa, o pai o abraçou, o pai lá catou ele, trouxe de volta para a sua casa, são e salvo. Aleluia, Jesus. Tem um versículo que fala: este meu filho estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Está vendo? Para a comunidade ele já era um morto, mas ainda bem que o pai tem o olho de águia, ele enxergou muito mais além. O pai enxergou o filho. Deus enxerga você, irmão, na sua pior circunstância que você se encontra. Ele quer o teu bem, Ele quer te ajudar, Ele quer te levantar, Ele quer te fortalecer, Ele quer, esforça e tem bom ânimo que eu te ajudo. Aleluia, depende somente de mim e depende somente de você, para que você não caia no mesmo ato do Quisazar, ser banido, desprezado, morto eternamente. Um resumo: o pai correu porque quebrou o protocolo. Ele era um homem judeu, sábio. Ele sabia, se ele corresse com as pernas de fora, ele seria prejudicado, irmão. Ele seria ter um ato vergonhoso. Então, resumo tudo disso: o pai se humilhou, ele quebrou esse protocolo, ele sabia dessa lei, ele sabia desse ato. Então esse pai quebrou o protocolo judaico para proteger o seu filho do ritual, do isolamento. Está vendo? Esse pai, por que não dizer, meu amado irmão, uma prefiguração de Jesus? Ok? Glória a Deus. Então esse pai, ele abraçou o seu filho e o beijou. O texto vai nos dizer, meus amados irmãos, que mandou trazer uma roupa para ele, porque ele voltou tudo sujo, rasgado, porque o mundo aí fora tem prazer de massacrar, e principalmente, veja bem, principalmente quando a pessoa sai da presença de Deus. Esse moço simbolizava, enquanto ele estava na casa do pai, era protegido.
Enquanto nós estamos na presença de Deus, na casa de Deus, nós estamos sendo protegidos pelo guardião celestial que é nosso amado Jesus Cristo. Mas quando você sair da presença de Deus, meu amado irmão, o diabo te cata você de um dente e fala: agora você vai ver, você vai pagar, agora você vai ficar sobre a minha tutela, você não tem mais condições. Porque está nas garras do diabo. Mas enquanto estamos aqui, irmão, quem nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ninguém. Então ele falou: traga uma roupa limpa para esse moço, simbolizando, meu amado irmão, a devolução a revolução da nova aliança com o filho. Estava dando agora, meu amado irmão, uma roupa digna, uma causa digna, dizendo assim, meu amado irmão, simbolizando a devolução da herança de filho amado. Está vendo? Só Jesus faz isso, irmão. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Se eu não me engano, acho que é Gênesis 28, 17 ou 17, 28, uma coisa assim. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. E é aqui que Deus trata com a igreja, é aqui que Deus trata com você, te arranca aquela roupa suja, aquela roupa encardida, e vai trocando você, vai dando vida, e você vai glorificando a Deus, vai renovando a tua alma, renovando a tua vida. De repente você está falando em língua, meu irmão, você está lendo a palavra, você está ficando cada dia na presença de Jesus Cristo, aleluia, está te dando o direito da herança, e nós temos herança no céu, diz a palavra. A sua herança não é aqui, mas é na glória. Quem crê, levanta a sua mão e glorifica o nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E meteu-lhe um anel no dedo também, do filho. Olha, que pai maravilhoso, irmão. Simbolizando o resgate. Glória a Deus, a autoridade para agir em nome do Pai. Jesus disse: aí, em meu nome expulsarão os demônios, falarão nova língua, na autoridade do Pai, irmão. Ele te deu um anel, ele te deu uma aliança, ele te renovou, e agora você tem a autoridade no nome de Jesus. Todo o mal cai por terra, tudo aquilo que você pedir, Deus vai te ajudar. Se você crer, levanta a sua mão e glorifica o nome de Jesus. Oh, aleluia. Uma sandália nos pés. Que privilégio, irmão. O texto do século I judaico diz que os empregados daquele homem era tudo descalços. Não tinha direito de ter um sapato no pé. Olha só. Não tinha direito, irmão, dessa cortesia. Não tinha direito nada, somente o filho tinha direito de ter uma sandália nos pés. Então o pai falou: mais que depressa, traz uma sandália e vamos colocar no pé desse teu irmão, porque ele estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. Aleluia, Jesus. Simbolizando liberdade e ao fim da condenação de servo. Não. Agora você não vai ser mais escravo do diabo, não. Agora você não vai ser chicoteado pelo diabo, não. Agora, meu amado irmão, você vai ser, aleluia, louvado seja Deus. Vai quebrar o fim dessa condenação de ser servo. Você não vai mais ser escravo do diabo, porque Jesus Cristo, Ele quebrou o protocolo, Ele foi humilhado, Ele foi rasgado, Ele foi pregado quase seminu. Pode ler as escrituras que repartir as suas vestes, para que você sejasse hoje vestido pelo poder da palavra de Deus, aleluia.
ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele quebrou o protocolo para que eu e você estejasse aqui hoje, sentadinho ouvindo a palavra. O quê? Ele deixou o seu trono de glória para nos resgatar, diz a palavra, da maldição da morte. Nós éramos cortados para sempre, porque a palavra diz, olha, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas Jesus Cristo, com seu amor imenso, Ele nos resgatou, Ele se humilhou, se colocou embaixo de nada, para que eu e você sejasse ser erguido nesta noite pela palavra. Oh, aleluia, Jesus. Então, coloque assim uma sandália nos pés. Você não vai ser mais escravo não, meu filho. Você vai participar da minha herança novamente. Aleluia, Jesus. Irmão, você tem herança no céu. Quem crê? Nós temos uma herança no céu, aleluia. Não deixe o diabo tomar, não deixe o inimigo te ofuscar a tua mente e tomar a sua coroa. Quando falar em Apocalipse 3:11, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Aleluia, Jesus. Então, você não vai ser mais escravo do mundo, não, irmão, porque Jesus, Ele quebrou esse protocolo também, sabe? Naquela época, não poderia chegar perto de uma samaritana. Naquela época, ele não poderia comer com os leprosos. Naquela época, ele não poderia tocar no caixão, no esquife. Não poderia, porque era um ritual judaico. Mas Jesus Cristo, Ele quebrou isso, irmão, por você, nesta noite. Ele se humilhou por você nesta noite, aleluia. Colocando embaixo de nada praticamente, para que você sejasse ser chamado Filho de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Diga para o seu irmão, você não é mais servo não, do diabo, e nem escravo do inimigo, você é filho do Deus Altíssimo. Se você crê, irmão, dê uma salva de palmas para Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Então, guarda bem isso. Não vai ter mais o que se azar sobre a sua vida, porque Jesus chegou primeiro. Viu, irmão? Jesus chegou primeiro. Assim como o pai correu antes que a comunidade enxergasse o filho, o pai correu se humilhando. E a Bíblia diz que Jesus se humilhou em forma de servo, para que você chegasse nessa posição de hoje, ser chamado Filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe, e as palmas alegam o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Elivelto. Estarei